Alô? Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Obrigada, irmão. Você veio com roupa de festa? Olha aí para a pessoa que está do seu lado e vê se ela veio com roupa de festa. Louvado seja o nome do Senhor. O pessoal está... A Ivone, né? Dá para ir, ó. Tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando Jesus, ele purifica o templo, você sabe que ele derruba as mesas dos cambistas, ele sai e os discípulos estão preocupados porque não sabem por que Jesus fez aquilo. Quando Jesus sai do templo, os discípulos começam a olhar para aquele templo suntuoso, para aquela igreja bonita, e falam assim para Jesus: que construções, que belo templo. Jesus diz para eles aquilo que você já sabe: não ficará pedra sobre pedra. Depois Jesus vai para o monte e eles lá em particular começam a perguntar para Jesus: quando isso vai acontecer? Aí Jesus começa no capítulo 24 e 25 de Mateus a explicar para eles, a falar sobre sinais, a falar sobre como deve ser o procedimento dos discípulos quando esse tempo estiver próximo. E Jesus fala muito por parábolas, e ele disse que ele falava por parábolas para que alguns que não fossem do seu povo não entendessem. Jesus fala especificamente nesse contexto de 3 parábolas. A da figueira, onde ele diz: olha, vocês percebem quando está começando a brotar que o verão está chegando? Jesus está falando sobre vigilância. Vocês conseguem perceber o que está acontecendo ao redor de vocês ou vocês estão desapercebidos? Depois Jesus fala sobre um senhor que saiu de viagem e deixou um servo dele cuidando de conservos. E disse: feliz o servo que quando Jesus voltar o encontrar fiel. Essa parábola é sobre fidelidade. Mas ai daquele que, porque achar que o Senhor está demorando, espancar os seus conservos. Não fazer aquilo que o Senhor disse para fazer. Mas Jesus também fala sobre uma parábola que nós vamos ler nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Só para contextualizar você de novo, eu perguntei se você tinha vindo com roupa de festa, porque a gente vai falar sobre casamento. E o tema da mensagem, com esse fundo lindíssimo que prepararam, inspirativo que prepararam, o tema da mensagem é: não despreze o casamento do rei. Você já parou para pensar que muita gente vai em festa de casamento, mas não dá a devida importância à cerimônia? Tem gente que escolhe: eu não vou à igreja, não, porque é muito maçante a cerimônia da igreja, vou para a festa. Aí você olha na igreja, você não vê muita gente, mas quando você chega no salão, o povo está todo lá. Você sabia que isso é menosprezar o casamento? Só para a gente ficar um pouquinho ligado no contexto. Basicamente, o casamento, nessa época de Jesus, era uma baita de uma festa, durava mais ou menos uns 7 dias. Não era a noiva a cereja do bolo. Isso é coisa de ocidental, essa coisa de chegar, de marcha nupcial, de todo mundo estar distraído, mas quando fala a noiva, todo mundo olha para trás. Não era isso na época de Jesus. Isso é coisa do Ocidente. Na época de Jesus, no Oriente, a noiva fica lá
E quem é aguardado é o noivo. O noivo tinha um amigo que andava com ele, fiel. João Batista disse que ele era o amigo do noivo. O amigo do noivo saía da casa do seu pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ia com a sua comitiva, com o seu cortejo, com o seu amigo, até a casa da noiva. Antes de chegar lá, havia um grupo também de damas de companhia da noiva. Elas precisavam ficar atentas, porque o noivo vinha com a sua comitiva, encontrava essa comitiva da noiva e partia para a casa dela. Depois o noivo levava a noiva para a sua casa, para a casa do seu pai, para o quarto que ele havia preparado. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo para preparar lugar. E ali o casamento era realizado. E ali o casamento era consumado. Se você abriu a sua Bíblia, em Mateus 25, acompanhe comigo. A partir do verso 1, a conhecida parábola das 10 virgens. Lembrando que a tradução aqui para virgens são moças, jovens, donzelas que acompanhavam. Elas não são as noivas. Elas são as damas de companhia da noiva. Tem um papel muito importante. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas ou candeias, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias ou tolas, ou loucas, e 5 eram prudentes ou sábias. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao encontro dele. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, tolas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas ou a festa. E fechou-se a porta. Versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Feche seus olhos. Pai, nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, cativa ao Senhor. Louvamos o seu nome nessa noite e endossamos aquela oração que o teu servo fez. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. E eu quero dividir essa mensagem nessa noite em 3 verdades para a gente. A primeira, que está ali, está um pouco pequena, mas acredito que dê para você ler, que a gente vai dividir aí essa cerimônia. Primeiro é o convite. Um casamento precisa de convite.
O convite do casamento é para todos. Todos nós que estamos aqui recebemos o convite do pai do noivo. A grande história, ela caminha para um casamento. O Senhor está adornando, preparando, limpando a sua noiva, porque vai ter casamento. O nosso Deus, Ele é um Deus que convida. Eu não sei se você já recebeu algum convite que tem uma sigla assim, RSVP. Talvez você já tenha recebido ou não tenha percebido. Pessoas que querem fazer uma festa bem organizada, geralmente que vai ter um custo, eles entregam um convite. Eu sei que hoje em dia é muito mensagem, WhatsApp, e-mail, mas o convite ainda está de pé. E coloca essa sigla, que, na verdade, é uma frase em francês. Esse RSPV, que, traduzindo, é responda, por favor. Termina com s'il vous plaît, eu não vou me arriscar a dizer ela toda, termina com s'il vous plaît, que é por favor. Porque as pessoas organizadas sabem que pessoas muitas vezes negligenciam festas, negligenciam horários. Está marcado brasileiro. O casamento é às 6, vamos chegar às 7h30, vamos chegar às 8. Ou não vamos, ou não avisa que vai, ou não avisa que não vai. Menospreza a festa do outro, sabe? Então, pessoas colocam essa sigla pedindo, por gentileza, responda para mim se você vem ou não, porque dependendo da quantidade de pessoas, eu reduzo o banquete, eu reduzo as mesas, eu reduzo as cadeiras. Isso é sinal de educação, isso é sinal de você valorizar o trabalho do outro. Você avisar se vai ou não vai. Pode contar comigo. E isso era comum no Oriente. O casamento era uma ocasião muito especial. E o nosso Deus é um Deus que convida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, o que a palavra diz? E eu vos aliviarei. O casamento do Filho de Deus, ele convida a todos. Aí mesmo, você vai voltar um pouquinho, e é um outro texto, mas que ilustra muito bem como que o pai se sente com quem menospreza o casamento do seu filho. Mateus 22, a parábola do casamento, a parábola das bodas. Mateus 22, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados que eu já preparei o meu banquete, os meus bois estão cevados, tudo está pronto, venham para o casamento. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o campo, outro para os negócios. Outros, agarrando os servos, os maltrataram. Versículo 7, olha como ficou o rei. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiaram a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para a festa todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons,
e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver aqueles que estavam à mesa, viu um homem que não estava de traje, de veste, de roupa nupcial, própria para o casamento, e perguntou: amigo, como que você entrou aqui? E ele ficou mudo. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Todos são chamados. O rei mandou: olha, você chamou aquela primeira leva de pessoas, não quiseram? Vai, chama quem está na esquina, chama quem está no bar, chama quem está no prostíbulo, chama quem está na rua, chama todo mundo. Porque aqueles que, independente das suas condições, vestirem vestes dignas, ficarão. Mas o rei observou que tinha gente ali que tinha negligenciado aquele momento. A parábola que nós lemos hoje, das 10 virgens, diz que havia ali moças prudentes e moças nécias. Todas elas receberam o convite do casamento. Há pessoas que recebem o evangelho, há pessoas que prestam atenção no evangelho, há pessoas que proclamam o evangelho, há pessoas que levam a mensagem do rei a sério. Outras pessoas negligenciam, outras pessoas não querem o rei, outras pessoas querem comer o que tem na mesa do rei, mas todos são chamados. Naquele grande dia, ninguém poderá dizer diante do rei: eu não sabia, ninguém me chamou, ninguém me convidou, eu nunca ouvi sobre esse evangelho. Não, não. O convite do casamento é para todos. Quem vai entrar? Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor e quem vai permanecer no seu templo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Nós temos visto quanto o coração nos prega peças e nos engana, estudando o livro Ira, arrancando o mal pela raiz. A ponto de muitos não concordarem, a ponto de muitos não admitirem que a raiz está no coração. Quem entra? Quem fica? Quem tem mãos limpas e coração puro. Quem sai? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6. 1 aos Coríntios 6, Paulo falando sobre isso. 1 aos Coríntios 6, a partir do verso 9 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora preste atenção no verso 11. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes. Por que Paulo fala isso? Tais fostes, vocês foram assim. É possível mudar na presença de Deus. Paulo fala de quem não vai entrar. Paulo fala de ladrão, Paulo fala de sodomita, Paulo fala de injustos, mas ele faz uma nota: tal como vocês foram. E se vocês foram e não são, é a prova de que todos podem mudar na presença de Deus. Todos nós recebemos o convite. Nós precisamos fazer o convite, seja para ladrões, seja para homossexuais, seja para mentirosos, seja para pessoas
com aquelas características que muitas vezes nós gostaríamos de sair de perto, sejam adúlteros, sejam malfeitores. Porque todos nós recebemos o convite. Aquele que recebeu o convite precisa repassar esse convite, porque o convite é para todos. É isso que diz o verso 1 e 2. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. Mas não há só o convite, há a parte mais longa, e que eu posso adiantar que é que nós estamos. Naquela época tinha o cortejo. O cortejo longo exige provisão para as candeias. Candeias são lâmpadas. Há quem diga que, quando a gente fala candeia, lâmpada, eram como se fosse hastes de pau, de bambu, com um pano enrolado em cima. O azeite era colocado ali, ateava, e quando estava acabando, trocava. Há quem diga que precisava ser trocado de 15 em 15 minutos. Para uma noite onde a gente não sabia que horas que o noivo ia chegar. Para uma lâmpada que poderia se apagar a qualquer momento. Não dá para não fazer provisão. Não dá para achar que o que eu tenho dá. O que eu sei dá. O que eu aprendi está bom. O azeite que está aqui é suficiente. Não dá para pensar assim. Os versículos 3 a 9 diz o seguinte: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite é muito simbólico. É o final de um dia, é o final de um tempo. É o final de uma era, que quando passa não volta mais. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Se estão se apagando é porque em algum momento esteve acesa. Em algum momento esteve acesa, mas estava se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vocês. Ide aqueles que vendem e compram. Cortejo longo exige provisão para as candeias. Atenção, vigilância e provisão fazem toda a diferença. Parece que não tem a ver, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Estudos comprovam que até uma depilação num atleta de alto rendimento faz diferença na hora da corrida. Você não vai ver um ciclista, um corredor de alta performance com pelo nas pernas. Parece bobagem, né? Mas numa Olimpíadas, milésimos de segundo pode definir quem ganha ou quem perde. O término da carreira, a conclusão da carreira, da corrida, pode estar num detalhe. Pode estar num diálogo, ainda que breve. Quando eu estava pensando sobre isso, me veio ao coração aqueles 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. Quando Jesus estava lá, aqueles 2 ladrões teriam o mesmo fim, morreriam na cruz. Eles sabiam disso. Quem ia para a cruz não tinha volta, era morte, eles estavam crucificados. Mas um deles, quando o outro começou a blasfemar, disse: para com isso. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez.
E ainda diz para Jesus: Senhor, quando vier no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse para um ladrão, porque ladrão, de acordo com Paulo, em 1 Coríntios, não entra, mas ladrão arrependido entra. Adúltero não entra, mas adúltero arrependido entra. Pecador não entra, mas pecador arrependido entra. Jesus diz para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele homem sabia que ele não tinha muito tempo, era uma questão de fração de minutos. Ele sabia que dali ele não desceria vivo. Talvez, se muitos cristãos, ou muitos de nós, soubéssemos que dessa noite nós não passaríamos, mudaríamos muita coisa em nossa vida. Talvez, se eu e você soubéssemos que nessa noite nós ouviríamos aquilo que outra parábola diz: louco, nessa noite pedirei a tua alma. E o que você vai fazer com esse iate? E o que você vai fazer com esse carro? E o que você vai fazer com a amante? E o que você vai fazer com esse celular que só serve para você ver coisa que não presta? Aquele homem ladrão sabia que ele estava diante do Filho de Deus. E quem está diante do Filho de Deus não pode perder a oportunidade. Nós estamos diante do Filho de Deus, semana após semana, domingo após domingo, quinta após quinta. Mas qual foi a última vez que você disse para ele: Senhor, se hoje for o meu último dia, me receba na tua glória. O cortejo ainda não acabou. Fale com Jesus. Isso é tão sério que o Espírito Santo vai nos dar tempo nessa noite para pedirmos perdão ao Senhor de muitas coisas que nós só pediríamos se estivéssemos olhando para Ele numa cruz e sendo crucificado e sabendo que dali a nossa vida não passaria. É preciso levar provisão para um cortejo. É preciso levar óleo, porque você não sabe quanto tempo vai levar. Você não sabe o que Deus tem para mim e para você daqui a 5 minutos ou amanhã. Casamento só acontecia depois de 1 ano ou mais de noivado. Era tempo suficiente para todo convidado se preparar. Só não se preparava aqueles que menosprezavam o casamento e negligenciavam. Sabe o que Deus, através do seu Espírito, está falando para mim, para você nessa noite? Eu já te dei tempo suficiente. Eu tenho te dado tempo suficiente para você largar o que eu disse que você tem que largar, para você mudar o que você precisa mudar, para você perdoar o que você precisa perdoar, para você pedir perdão para quem você precisa pedir perdão. Você está achando que tem muito tempo? Você está achando que esse ano é meu? Quem disse para mim e para você que o noivo não pode vir esse ano, esse mês, essa semana ou essa noite? Essa parábola fala sobre prudência. O Espírito Santo tem ministrado prudência na sua vida? Ou a nossa vida tem sido levada de qualquer jeito?
ou os nossos compromissos espirituais têm sido levados de qualquer jeito? Se você observar os versículos de 3 a 9, há aqui um sono, mas esse sono não é repreendido. Ele não é um sono de covardia como o de Jonas, que desce para o porão e dorme. Ele é um sono como o de Jesus no barco, dormiu por estar cansado. Ele é um sono, lá no capítulo 20 de Atos, tem a história de um menino chamado Eutico. Paulo, diligente com seus compromissos, estava em Troade e iria viajar no dia seguinte. Então Paulo pregou tudo o que ele podia naquela noite. Porque Paulo aproveitava cada oportunidade para evangelizar. Olhe para mim. Quantas oportunidades você teve hoje para falar do amor de Deus? Paulo diz no capítulo 20 de Atos que ele pregou tanto, que foi até a meia-noite. E um rapazinho que estava na janela, chamado Eutico, caiu de sono. Caiu no sono, caiu de sono. Tem Eutico aqui não, né? E nem eu pretendo ir até a meia-noite. Eutico caiu. Muitos poderiam dizer, está vendo? Repreende o demônio do sono. Atos 20 diz que Paulo desceu. Eutico caiu morto, tá? O texto diz que ele caiu. Era alto. Paulo desceu, orou, o menino ressuscitou. Paulo subiu e continuou a pregar até de manhã. Paulo continuou pregando até de manhã e em nenhum momento repreendeu Eutico. A Bíblia diz que o fato dele ser ressuscitado foi motivo de grande alegria. Aqui, o problema não são as virgens que dormem, porque todas dormiram, até as prudentes. Porque o cansaço é natural. A questão é que se dormindo ou não, o noivo vai vir. E você vai ser acordado, seja para entrar ou seja para ficar de fora. Mas todo mundo vai ser acordado. Esse sono não era repreensível. Aqui você vê também, as nécias pediram azeite para as prudentes. E as prudentes não deram. Aqui não é o Sermão do Monte, onde Jesus diz, aquele que te pedir a capa, dê a túnica. Aquele que te bater numa face, vire e dê a outra. Não, aquilo era o início. Ali dava tempo. Aqui não dá tempo. E elas disseram não. Porque essas moças saíram de casa e como aqueles construtores de Lucas 14, que calcularam, que chegaram à conclusão que quem levanta uma torre, quem levanta uma casa, tem que sentar, anotar, custear e ver se vai conseguir levar a cabo a obra, porque senão vai passar vergonha. Essas moças estavam dizendo, e eu vou parafrasear aquilo que o Espírito Santo me permite parafrasear dessa situação. Nós calculamos o que nós precisaríamos para o trajeto. Nós calculamos que na caminhada ia ter hora que o sono ia bater, sim. Ia ter hora que a tentação ia ser grande, sim. Ia ter hora que eu ia ficar confuso, sim. Por isso eu aproveitei todas as oportunidades, todos os conselhos que Deus me deu. Porque um cortejo longo precisa de provisão. E nós estamos falando aqui de vigilância, nós estamos falando aqui de prudência, nós estamos falando aqui de temor. Elas não acharam que aquilo que tinha era o suficiente. Elas não banalizaram a caminhada cristã. Aí eu vou porque está todo mundo lá e
Entendeu? E não precisa de muita coisa, não, e está tudo bem, está tudo certo. Negócio é o pessoal de vez em quando me ver na igreja, negócio é eu cantar um louvor, botar um adesivo no carro. Elas sabiam. Você sabe o perigo que você corre? Irmãos, isso não é nenhuma palavra profética, maldição ou nada disso. Mas há pessoas que hoje estão frequentando igrejas que, infelizmente, do carnaval não passa. Há homens e mulheres que desse verãozão na praia, oportunidades, crushes, paqueras, não passam. Há casamentos que só estão com uma tocha, mas que estão sem reserva. Há ministérios que estão com momentos, mas não estão com reserva. Primeira faísca, primeira crise. Não quero mais. Mas você não batizou mês passado? Mas não quero mais. Porque acha que batismo é o suficiente. Acha, irmão André, que a classe de batismo vai salvar. Se o professor está aqui quase todo dia, o que dirá os alunos? Não dá, irmãos. Não dá para empreender uma viagem longa e ir com o caminhão, ir com um tanque na reserva. Depois dali a gente dá um jeito, quando chegar empurra. Não vai chegar. O cortejo longo exige provisão para as candeias. Você leu que por demorar o noivo. Quero que você abra também 2 de Pedro 3, se você acha como aquelas moças que o Senhor estava demorando. 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3:8 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Não retarda o Senhor a sua vinda, porque você vai ouvir esse blá, blá, blá de pessoas que vão dizer assim para você: mas desde que eu me entendo por gente, eu ouço dizer que Jesus vai voltar e até hoje não voltou. Ele devia dar graças a Deus, porque o noivo retarda a sua vinda por misericórdia. O noivo dá tempo para que as moças caiam em si e corram para comprar óleo enquanto dá tempo. Ainda em 2 de Pedro 3, não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos dizem que é demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas olha o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aquelas noivas,
aquelas jovens virgens prudentes, pensaram consigo: não podemos dar, porque vai faltar para nós e para vocês. E a gente não pode nem supor desonrar o cortejo do noivo com falta de luz. Elas pensaram: Deus nos livre, o noivo chegar e não ter o aparato de lâmpadas para conduzir ele até a noiva. Tentem comprar. Elas não foram más, porque há um tempo de pregar. Mas ninguém faz reserva espiritual por outro. Não, a minha mãe é crente. Tá, beleza, lá em casa está todo mundo salvo. Ninguém pode fazer provisão espiritual pelo outro. Minha mulher é crente. Eu não vou na igreja não, mas a minha mulher é crente. O meu esposo é fiel lá. Eu não estou julgando os filhos de Jó, não é essa a questão. Mas Jó se levantava todo dia e fazia jejum pelos filhos. E os 10 foram tomados de assalto e a casa literalmente caiu. Mesmo Jó orando todo dia. Que Deus tenha feito o coração dos filhos de Jó se converterem. Porque não dá para se segurar na oração do pai. Não dá para segurar na oração do pastor. Não dá para se segurar no fato de ser membro de igreja. A responsabilidade de levar óleo é tua. A responsabilidade de preparar o caminho do Senhor é tua. Era isso que essas prudentes estavam dizendo. Mas houve o convite, o cortejo, mas o grande final é o casamento. O casamento será realizado de portas fechadas. Versículo 10 a 13. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Quando você pega o versículo 11 e 12, você vai lembrar de Mateus 7, é só você voltar a Mateus 7, 21 e 23, olha lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? Nós não expelimos demônios em teu nome? Nós não fizemos milagres no teu nome? Então lhes direi, diz o Senhor, nunca vos conheci. Mas se o Senhor não conhecia essas 5 moças, o que elas estavam fazendo ali? Porque é possível estar ali, é possível estar aqui, pelo motivo errado. Eu vou porque eu não tenho nada para fazer. Eu vou porque o negócio está apertado lá em casa e diz que igreja de crente faz milagre. Eu vou porque eu estou querendo um 2025 próspero. Eu vou porque eu estou com a consciência pesada, pequei e não consigo nem dormir. É possível estar sentado com as prudentes pelo motivo errado. Eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. E ele fecha a porta porque o casamento será de portas fechadas. Vá lá para Apocalipse.
E é o último versículo dessa noite, Apocalipse 3. Jesus falando à igreja de Filadélfia, que não recebeu repreensão, assim como Esmirna. 3, 7 e 8. Apocalipse 3, 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, mas que fecha e ninguém abre. Depois que o noivo entrou, a porta não abre mais. E quem ficou de fora é porque nunca foi conhecido pelo noivo. Versículo 8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Porque a igreja de Filadélfia, diz esse capítulo, ela guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. Por isso havia uma porta aberta diante dela. Mas para quem menospreza o casamento do rei, a porta ficará fechada. Quando nós vimos no ponto 2, que um cortejo longo exige provisão, e que detalhes, milésimos de segundo pode fazer a diferença, o ladrão da cruz estava sentindo dor, mais do que eu e você. Ele estava sendo desprezado, mais do que eu e você. Mas ainda assim, ele tomou aquela oportunidade, enquanto o cortejo ainda estava andando, enquanto ninguém havia gritado, eis o noivo. E ele disse: lembra-te de mim. Não menospreze o casamento do rei. Você sabe que você recebeu um convite. Você sabe que o cortejo é longo. Você sabe que as coisas aqui não estão fáceis. Eu e você não podemos querer achar que maratonar série vai relaxar. Você não pode deixar que pessoas pensem que voltar a tomar um drink, uma taça de vinho, uma cerveja, vai melhorar, porque não vai. Você não pode achar que rolar a tela de celular, que ter instintos ativados por telas, por luxúria, por pornografia, vai ajudar o tempo passar. Que ganhar dinheiro e sair e sumir vai ajudar alguma coisa, porque não vai. O que eu e você precisamos fazer é agarrar a oportunidade que o rei nos dá. De onde está faltando, seja o que for, sair agora e comprar dele, porque Apocalipse diz, Jesus dizendo, compre de mim. Compre de mim. Essa noite, o Senhor nos chamou aqui para nos alertar. O Senhor nos chamou aqui para nos dizer que a sua igreja precisa estar vigilante, caminhar com prudência, caminhar com sabedoria. Só para não perder aqui o percurso, há um tempo atrás, não vou citar o nome, vocês vão lembrar, até porque a pessoa esteve aqui em Angra, fazendo um show há pouco tempo, mas ficou famoso a fala desse cantor de samba, há um tempo atrás, porque ele mesmo disse, esse cantor, o pessoal, eles ouvem as coisas e não discernem.
A Bíblia diz que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ele disse, as pessoas cantam, o ritmo é bom, está cantando. Pode ter qualquer letra. Se a pessoa gostar do ritmo, ela canta. Eu fiz uma música que todo mundo canta achando que é uma música de amor. E, na verdade, é uma música que fala sobre suicídio. A parábola fala sobre prudência. Muitos crentes estão vivendo de forma não vigilante e não prudente, e aceitando tudo que esse mundo perverso coloca na sua boca. Só as lentes do Evangelho, amados, vão fazer com que nós enxerguemos. Feche os seus olhos, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem caminhado só com a tocha, achando que vai dar tempo, achando que é o suficiente? Só com uma lâmpada? Ou você tem atendido a ordem do Espírito Santo de que você precisa de muito mais? De que você precisa fazer uma reflexão acerca do que você tem falado, visto, comprado, usado, tocado. Você está como virgem tola, que acha que vai chegar, que acha que vai dar tempo, que acha que é esperto. O Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite, não. Deus não nos chamou para naquele dia a gente correr, bater na porta, achar a porta fechada e ouvir de lá de dentro, eu nunca vos conheci. O Espírito Santo pergunta para mim e para você, o que você veio fazer aqui hoje? Porque aquelas moças estavam ali, totalmente alienadas. Elas ouviam o Evangelho alienadas. Elas cantavam por cantar, tocavam por tocar, liam por ler, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo! O que você tem feito da tua vida? O que você tem feito no teu trabalho? Você acha que vai ganhar dinheiro até quando? Você acha que vai comprar até quando? Você acha que vai ser desejado e vai desejar até quando? Vigiem, porque nem eu e nem você sabemos a que hora o noivo vem. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Não despreze o casamento do rei. Não despreze o casamento do rei. Você recebeu um convite honroso. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo convite. Nós queremos agradecer ao Senhor pela misericórdia. Nós queremos agradecer ao Senhor pela longanimidade, Senhor. O Senhor poderia ter voltado quando a minha mão e os meus pés estavam na lama. O Senhor poderia ter voltado naquele dia de rebelião. O Senhor poderia ter cravado que fecharia a porta na minha cara. Mas o Senhor é longânimo. O Senhor disciplina os filhos que ama. O Senhor traz de volta aqueles que estão perdidos. Ladrão não entra, mas ladrão arrependido entra. Aquele rapaz não precisou de muito tempo, ele só olhou para o Senhor, ele só pediu para o Senhor, Senhor, quando vier no teu reino, lembra-te de mim. A tua igreja nessa noite está pedindo, lembra-te de mim. Lembra-te do coração do filho dessa mulher. Lembra do coração do irmão desse homem. Lembra do coração daqueles que andavam conosco, mas desistiram do cortejo. Oh Deus, nos faz vigilantes, nos faz fiéis,
e nos faz prudentes, nos faz caminhar como se o Senhor fosse voltar daqui a instantes. Quando nós formos receber uma proposta de trabalho, quando nós formos trabalhar, quando nós formos tentados, que a todo instante no nosso coração venha: o meu rei está voltando. O meu rei está voltando. Porque quando a porta se fechar e o casamento se realizar, a noiva vai cantar: nos seus braços é o meu descanso. Você pode dizer isso? Você pode cantar isso, uma frase, uma vez: nos seus braços é. Cante, noiva. Nos Aleluia. É o nosso descanso. Olhe para mim. O cortejo é difícil. Mas olha quantas pessoas prudentes Deus colocou do seu lado. Olha quantas pessoas estão aí para iluminar o caminho do noivo junto com você. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Vamos orar. Pode se assentar. Pode fazer a sua oração silenciosa. Pode agradecer ao Senhor pela longanimidade, pela oportunidade, pelo convite, pelo cortejo. E diga para Ele: eu estarei lá no casamento. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um restante de semana na presença do Rei. E não menospreze o casamento do Rei. Deus abençoe.